Nós vamos falar hoje sobre conflitos familiares e maturidade espiritual. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. 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 Glória a Deus. Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 6. Diz assim: a minha Bíblia e a sua também. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém. A gente tem, irmãos, nos dias de hoje, percebido que conflitos se tornam cada vez mais comuns. Os conflitos, eles não são novos. Conflitos familiares não são novos. O texto que a gente vai ler hoje, que é a base para o nosso estudo, ele é um texto milenar. E ele fala a respeito de conflito de família. Então, desde o Éden, desde a saída do Éden, conflitos familiares são comuns na família. Mas hoje, com o advento das mídias sociais e com o advento da maneira como a vida das pessoas são muito mais públicas do que era antigamente, é muito mais comum nós vermos os conflitos familiares. É muito mais comum nós vermos os conflitos familiares acontecendo, não é verdade? Eles aparecem com muito mais facilidade. E eu não sei você, mas eu acho feio você ficar sabendo o que está acontecendo na casa dos outros. Não é verdade? Eu acho feio, não acho de bom tom a gente saber que a pessoa brigou com a outra, de que existe uma condição na família que é precária e tal. Mas, no entanto, mesmo assim, as pessoas comunicam os seus problemas, não é verdade? E até uma certa maneira, até um certo ponto, elas comunicam porque elas querem encontrar resolução, né? Nós, pastores, temos o privilégio de cuidar do povo de Deus, e nesse privilégio, a dura tarefa de mediar situações de família, não é? Situações de conflitos. Mas isso seria muito melhor, isso seria muito mais fácil de lidar, se as pessoas seguissem já dentro de casa alguns passos que melhorariam a condição de como elas vivem em família, de como a estrutura da família ela é feita, né? E como servos de Deus, nós somos chamados para não vivermos com ressentimento ou fuga, agravando mais os problemas. Nós somos chamados por Deus para nós resolvermos diferente. Através da palavra de Deus, nós somos reconciliadores. E esperar do Senhor a resolução daquilo que a gente não pode fazer, não é? A gente vai perceber aí que no dia de hoje a gente vai olhar um pouquinho sobre Eucana, Ana e Penina. Esse triângulo aí amoroso, né? Que era a causa da tristeza de Ana, pelo fato de Eucana ser o seu esposo e ter filho só com Penina e com ela não. E parece que Eucana tinha um quezinho com Ana e Penina esfregava na cara de Ana, porque não tinha assim, o mesmo carinho do marido, que ela era estéril e Penina não. Mas nós também vemos na Bíblia vários conflitos, né? Eu costumo pregar todas as vezes que eu estou ministrando um casamento. Se você me chamar para ministrar no seu casamento, eu vou pregar a mesma mensagem que eu sempre prego. Ou pelo menos um ponto da mensagem é semelhante em todas as vezes que eu fiz um casamento. Que é que eu pergunto para o casal qual que é o exemplo bíblico de casamento que eles querem seguir. Qual casamento na Bíblia vocês querem copiar? Uma maneira de fazer eles refletir, e a Bíblia não apresenta nenhum casamento perfeito. Nenhum. Absolutamente nenhum. Não existe na leitura bíblica nenhuma personagem bíblica que teve um casamento sem conflitos. É tão verdade que quando Paulo vai dar o exemplo de viver em casa como marido e mulher, ele fala assim: olha, vós maridos amai a vossa esposa como quem? Como Cristo amou a igreja. E vós mulheres, vocês acham os vossos esposos como quem? Como a igreja é a Cristo. O exemplo de casamento que Paulo usa para os casais é um casamento místico. É um casamento entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo. Não é um casamento físico, material, aqui nesse campo espiritual, mas um campo espiritual diferente, né? O campo do Espírito Santo de Deus, da glória de Deus. Tudo isso faz a gente refletir, irmãos, que a vida ela é repleta de conflitos. Você não vai escapar dos conflitos da vida, você não vai escapar das situações da vida de dificuldade, de aperto,
de situação difícil, mas você pode enfrentá-las com maturidade. Aqui, o nosso escritor aí, o pastor Naline, ele faz aqui chama a nossa atenção alguns casais, algumas famílias, né? A de José e os seus irmãos, não é verdade? A de Davi e os seus filhos, a de Isaac e Rebeca, que cada um tinha um favorito, né? São todos casais, todos famílias que tiveram conflitos difíceis de lidar, difíceis de serem resolvidos, né? De acharem resolução para isso. Mas que o Senhor possa transformar a nossa vida através da sua palavra e nós possamos, nesses breves minutos aqui, mergulhar um pouquinho para a gente perceber como é que a gente pode melhorar isso na nossa vida. Então, o nosso primeiro tópico está aí: como a espiritualidade bíblica molda a atitude e a resposta diante dos desafios familiares. A nossa leitura ainda está ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 28. Essa primeira parte do livro de Samuel vai contar bem de perto a história desse homem chamado Eucana, para apresentar suas duas esposas e apresentar o enredo de um milagre, né? O enredo de um milagre. Algumas pessoas podem ler esse texto e falar assim: meu Deus, isso aqui é um enredo de um conflito. Mas saiba disso, irmãos, todo enredo de dificuldade é um potencial enredo de milagre. Depende de como é que você lida com ele. O texto podia falar assim: olha, eles tinham uma briga feia lá e viveram a vida inteira em pé de guerra e as coisas nunca deu certo. Mas nós conhecemos a história que esse é um enredo que termina em um milagre. Por quê? Porque existia alguém lá que tinha atitudes e respostas diante de desafios familiares baseados na palavra de Deus. Eu sei que a realidade de cada família pode ser diferente, né? Por causa de personalidade, temperamento. No entanto, a palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar. Pensando nessa ideia de conflitos, poderíamos ter usado qualquer um dos exemplos citados acima, de José, de Isaac e Rebeca, mas a gente preferiu olhar um pouquinho aqui nessa situação dessa família. A gente vê aqui o lar de Eucana, como a gente estava falando, né? Nós conhecemos muito bem como é que o lar deles era. Ele tinha duas esposas, Ana, amada, mais estéril, e a Penina, frutífera, mais provocadora. É interessante aqui olhar, irmãos, que Eucana tinha duas esposas, né? Embora culturalmente no antigo Oriente Médio isso era aceito nas culturas, a Bíblia e a palavra de Deus nunca aprovou isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem questões na nossa maneira de viver que culturalmente são aceitos, mas são contra a palavra de Deus. Tem maneiras que nós aprendemos a fazer que culturalmente as pessoas, ok, tudo bem, mas a Bíblia é contra isso. A Bíblia acha isso vergonhoso, né? Eu vou dar um exemplo para você. Por favor, ouça essa parte completa para você não me julgar lá na frente, tá bom? Você tem que ouvir isso de maneira completa. Há algum tempo atrás, quando uma mulher aparecia na igreja solteira e grávida, isso era uma vergonha. Isso era uma vergonha grande. As pessoas se envergonhavam com isso. Por quê? Porque isso é uma situação fora do padrão bíblico. Verdade ou não é? Uma mulher grávida sem estar casada é uma situação fora do padrão bíblico, né? Ela cometeu um ato ali de prostituição e junto com alguém que também se prostituiu com ela, e ela acabou grávida. E apesar das famílias receberem essa nova criança, né, com cuidado e com amor, aquela situação não era celebrada, pelo contrário, tentava se esconder, não é verdade? Quando não muito, se arrumava casamento relâmpago para resolver aquilo ali, não é verdade? Ah, então vai casar com o sujeito porque o que aconteceu tal, para resolver a situação. Hoje em dia, eu já vi algumas vezes, avós, quando recebe a filha grávida em casa, solteira, celebrarem que ela está grávida sem um esposo. Apesar de nós termos normatizado essa situação, ainda, né, com um tempero de falar assim, não, é que a gente está entendendo a situação da pessoa, já é difícil, então a gente não quer colocar uma carga em cima ainda.
Apesar de nós estamos normatizando desse jeito, esse não é o padrão bíblico. Lá no céu Deus olha para essa situação e essa é uma situação que ele está falando assim, vai dar problema. Isso vai dar problema. Não é assim que é para ser. Não é desse jeito que eu fiz. Tem situações que nós normatizamos que não é o padrão bíblico de vida. Ok? Por exemplo, mais um exemplo. A pessoa se divorcia aí por qualquer situação. Qualquer caso. Tem caso e caso, irmão, para divórcio. O divórcio bíblico que a Bíblia apresenta é uma porta de emergência em casos extremos. Que caso é esse? Quando existe porneia, pecado sexual, onde a aliança do casamento já foi quebrada espiritualmente. Ok? E a recomendação bíblica é que as pessoas não se casem de novo. Essa é a recomendação bíblica. Ok? Para que não haja novo casamento. Né? Não, no caso, por exemplo, de haver um crime espiritual, um pecado no ato de prostituição, a palavra de Deus dá liberdade para as pessoas fazerem isso de novo, para casarem de novo. Mas há muita gente hoje, que acontece isso muitas vezes, a pessoa termina um relacionamento por uma questão de incompatibilidade de gênero e casa de novo. A gente brigava muito e separa e casa de novo. A sociedade está aplaudindo, né? Falando para ela, você é uma mulher forte, você é uma mulher independente, você não depende de homem. Só que a Bíblia não aprova. Por que eu estou dizendo isso? É que Eucana era do povo de Israel, era do povo de Deus. Ele era alguém de uma chamada especial, inclusive. Porque se você vai acompanhar a linhagem de Eucana, ele era filho de Coré. Lembra do Coré que quis ser sacerdote no lugar de Arão? E a terra abriu no meio e engoliu ele tudo que ele tinha? Lá no capítulo 26 de Números vai falar assim, os filhos dele não morreram. Quem que era um dos filhos de Coré? Eucana. E agora Eucana tinha uma linhagem histórica dentro de Israel, conhecida dentro do povo, e ele estava nessa situação aqui, situação difícil. Casado com duas mulheres e as mulheres em briga dentro de casa. Por quê? Porque não era o padrão de Deus, irmão. Né? Agora, olha que interessante isso. Além de ele estar nessa situação, uma situação de difícil conflito, porque as duas mulheres viviam brigando, né? Viviam em uma situação difícil, ele tinha um amor especial por Ana. Ele tinha um zelo com Ana. E esse zelo a mais que ele tinha, né? Talvez pela vontade de que Ana engravidasse, talvez por um sentimento de dó, que seja lá o que for. Ele tinha um sentimento especial para com Ana. Isso fazia com que a outra se irritasse. E ela acusava, ela mostrava, né? Ela esfregava na cara de Ana, essa é a melhor expressão em português, né? Que ela era estéril. E Penina não. E aquilo trazia no coração da Ana uma tristeza muito grande, porque, principalmente naquele tempo, irmãos, a mulher ser estéril era um desastre da vida dela. Ela não poder gerar filhos era como se ela não tivesse nascido mulher, que ela tivesse um problema genético, de gênero, porque mulher precisa gerar. Essa é a bênção dela. Assim como a bênção do homem era do lado de fora, ser uma pessoa conquistadora, ser uma pessoa que granjeava bens e granjeava coisas para ele, a glória da esposa dentro de casa era ser mãe, né? Acho que a gente precisa de resgatar um pouquinho isso hoje em dia, viu? Resgatar, eu falei no domingo passado, resgatar de novo a glória de ser mãe, né? A glória de ser pai, em vez de... As pessoas estão buscando muitas coisas lá fora, esquecendo da própria casa, né? Mas aí quando essa situação chegava em Ana e Ana se entristecia, Eucana parece que não era um cara muito crente, não. Porque ele falava assim, ô Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Né? Ele era um homem sensível. Ele não entendia a situação. Né? Ele se ofendia pela tristeza da esposa.
pior coisa que tem, irmão, é quando uma situação sua ofende a pessoa como se a sua tristeza fosse uma direção a ela. E você fala, eu estou triste por causa de você. Não é? É difícil lidar com isso. Quando a pessoa se ofende pela sua tristeza, né? Eu estou aqui e tal, e você com essa cara amarrada, né? Isso é falta de empatia, não é? Tem duas coisas. A simpatia é sentir dó. E a empatia é enxergar a situação com os olhos do outro, mas sem se envolver emocionalmente. Então o Eucana tinha simpatia pela sua esposa, mas ele espelhava o sentimento. E ele tentava falar assim, tá vendo, você está se sentindo assim? Como é que eu me sinto então? Ele queria trazer a coisa da questão da sensação, da emoção. E isso é muito ruim de lidar com isso. É muito ruim, irmão, quando você está numa discussão, né? E graças a Deus os casais da nossa igreja nunca discutem. Né? Graças a Deus os casais da nossa igreja nunca brigam, né? Será que esse pé de madeira aqui aguenta aqui na minha cabeça? Né? É muito importante quando você discute, você procurar não se envolver emocionalmente com a situação que você está discutindo. De você tentar entender os pontos da discussão, né? E não tentar se envolver emocionalmente com ela, porque quando as pessoas se envolvem emocionalmente sobre o assunto, é aí que se não discute mais nada. Aí é onde a briga acontece. Porque aí se torna uma briga de quem se sente mais prejudicado. E o assunto já foi embora. O assunto já não existe mais. O problema agora é uma briga de sentimentos, de emoções. E Ana ficou assim, né? Apertada, porque de um lado ela tinha Penina, que esfregava na cara dela, e quando ela ia lá talvez deitar a cabeça dela no peito do Eucana, o Eucana, por que você está triste? Eu não sou melhor porque você 10 filhos, ué? Você não tem filho, mas tem eu. Né? Qual foi a resposta de Ana para isso? Ana, ela teve maturidade espiritual, ela procurou ser madura. Ela falou assim, Penina não vai deixar de ser Penina, Eucana não vai deixar de ser Eucana, mas sabe de uma coisa também? O meu Deus não vai deixar de ser Deus. Essa mulher não vai deixar de me perseguir. Esse homem não vai cessar de me compreender. Mas tem um Deus no céu que vai olhar no meu coração e vai entender a minha situação. E ela foi buscar Deus. Ela foi orar ao Senhor, né? Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela foi derramar as emoções dela no lugar onde ela ia ser compreendida de verdade, né? Quantas vezes, irmãos, as famílias, infelizmente, derramam as suas incompreensões em alguém que é de fora da casa, alguém que é de fora da família, né? Sabia que a maioria das vezes os adultérios começam com um pequeno comentário a respeito da esposa, com um pequeno comentário a respeito do esposo, né? Olha, lá em casa está difícil, a fulana, não sei o que, já plantou uma sementinha, estou interessado em alguma coisa melhor, né? Quantas vezes o problema do adultério não começa num olhar para ver, olha, se eu tivesse ali eu não estaria sofrendo, se eu tivesse ali eu não estaria ouvindo essas brigas, se eu estivesse naquela situação ali não estaria... Ana não fez nada disso. Ana foi aos pés do Senhor, né? Ela levou ao altar e não ao campo da vingança ou da fofoca. O amor de Deus através do fruto do Espírito que desenvolvemos, ela é desenvolvida através de uma vida de santidade. E através da oração nós desenvolvemos comunhão com Deus e assim tornamos mais como o Senhor nosso Deus. Ana então escolheu o perdão e a entrega a Deus, né? Olha como Ana fala. Ana fala assim, olha para o meu inimigo, Senhor. Ana não fala isso, né? Que eu possa esfregar na cara daquela mulher o que ela está fazendo comigo. Não é isso que ela fala. Senhor, eu quero cantar quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando me vê na bênção vai se arrepender. Não é isso o sentimento de Ana. Ana fala assim, se benignamente atentares para a aflição da sua serva. Ana era tão clara na sua situação que nem mesmo o sacerdote
ela confiou a sua situação, ela foi confiar a Deus, que até o sacerdote a compreendeu, né? É difícil, irmão, quando você está rodeado de pessoas que não entendem a sua situação. Você tem que falar com Deus mesmo, né? Tem que lembrar também que Eli não vivia uma vida, não estava vivendo um tempo de muita comunhão com Deus nessa época, né? Mas Ana se apresenta ali a todos e ninguém a entende. Aí ela vai buscar a benignidade de Deus. Se benignamente atentares a tua serva. Ana fez um voto com Deus, demonstrando confiança plena nele, e não se vingou de Penina, mas preferiu confiar e entregar o seu futuro a Deus. Uma das coisas mais difíceis que tenho vivido na minha caminhada cristã, o pastor Naline e eu, é a entrega a Deus, em outras palavras, a renúncia. É renunciar a direitos, inclusive dentro de casa, né? Renunciar a direito. E quando você renuncia a direito, você se permite ser atropelado, ser ofendido, não é? Ser passado para trás. Quando você ouve uma coisa que você não fez aquilo, não é verdade? Eu lembro até hoje quando acho que eu estava na 5ª ou na 6ª série, e foi a primeira sala de informática que teve na cidade de Tupã, lá nas escolas de Tupã, a primeira sala de informática. A escola ganhou 10 computadores, um laboratório de informática. Eu acho que era tudo Pentium 2 ou Pentium 3 na época. Antigo, irmão. Antigo. Devia ser 99, 98, por aí, né? E eu era um dos alunos mais novos que usava a sala de informática, né? Era mais para a classe da minha irmã, que já estava na 8ª série e tal, e o pessoal do colegial. E eu era um dos mais jovens, porque eu sempre fui um entusiasta com informática, já tinha começado naquela época. Alguns meses depois, inclusive, eu comecei a fazer curso de montagem e manutenção, e eu era entusiasta por informática, por computadores e tudo mais. E eu passava muito tempo naquela sala, só que tinha um pessoal mais velho que eu lá. E aí, um dos computadores lá apareceu com alguns sites não próprios para aquela idade, se você entende o que eu estou falando. E a culpa foi colocada em mim, diz que eu que entrei. E chamaram os meus pais da escola e falaram que eu entrei, e eu não entrei. E a professora que disse que eu entrei, ela batia nas minhas costas e falava assim: tudo bem, meu filho, tudo bem, a gente sabe, né, que você entrou. Não, mas eu não entrei. Tá, tudo bem. Tá tudo bem, a gente já conversou com seus pais, tá? Não, mas você não está entendendo. Não me interessa se você conversou com a pessoa, não. Eu não entrei. Olha, a gente sabe, acontece, a sua idade. Não, a senhora não está entendendo. Eu não estou dizendo para a senhora que a senhora me descobriu. Eu estou falando para a senhora que eu não fiz isso, né? E não teve o que eu fiz, não adianta que eu pudesse falar para eles. Eu fiquei como uma pessoa que fez aquilo na escola, né? É muito difícil quando você é ofendido sem você ter cometido o crime. E as pessoas insistem que tudo bem, não interessa se você diz que foi ou não foi, nós entendemos que foi. E eles diziam ter provas, que eles não tinham, né? A prova era falsa. Você já imaginou a vida de José? Né? A mulher estava lá com a capa dele na mão, mas a prova era falsa. José saiu correndo pelado na casa, mas a prova era falsa, não é? Quando nós temos, irmãos, confiança em Deus, não interessa se todas as hipóteses e todas as direções dizem ao nosso contrário. Nós renunciamos o nosso direito e nós confiamos em Deus. Porque a verdade, ela triunfa sobre o juízo. E Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Estamos falando de problemas e conflitos familiares, e isso é muito difícil de entregar, porque pensamos que podemos resolver com a nossa força e habilidade. A gente sempre acha, irmão, que em casa a gente não precisa ser crente assim. A gente pode resolver no grito, né? Porque em casa as pessoas têm que entender que nós temos o nosso direito, nós somos uma pessoa, e nós precisamos de ser reverenciados ou então compreendidos, porque ali é o nosso lar, etc. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, através daquilo que Ana viveu, é que ela confiou no Senhor e tão somente. Ela não chegou para o Eucana e falou assim: você falou que eu sou melhor do que 10 filhos? Então tá bom, manda essa mulher embora.
Já que eu sou melhor do que 10 filhos, faz alguma coisa. Eu quero que você cale a boca dela. Não foi isso que ela fez. Não é verdade? Ela não foi lá e pegou e falou assim: ah, então você está cheio de filho, Penina? Então tá bom. Começou a envenenar os meninos da mulher. Não é? Ela não caiu numa rota da vingança, como a gente já falou. Ela não foi por um lado onde ela teria que ser ovacionada por aquela questão. Não, ela foi diante do Senhor. O fruto do Espírito no relacionamento familiar. Então, dentro de casa, irmãos, é importante a gente manifestar o amor diante da provocação. Não é? O amor diante da provocação. Outra, a paz diante das tensões. É tão importante, irmão, dentro de casa, que os dois façam assim. Mas geralmente o que acontece é que um é mais e o outro é menos nessas áreas, né? Que na hora que as tensões sobem, alguém que esteja preparado para descalonar a coisa, para diminuir a fervura, né? Porque tem gente, irmão, que se você fala alguma coisa, ela, né, a pessoa vai em cima daquilo com 2 vezes mais pata. Porque aquilo é um mecanismo de defesa e ela acha que fazendo assim ela se protege. Pelo contrário, ela se expõe. Mas a pessoa não entende isso. Ela não entende. Ela não entende que permanecer e a calma aqui que a gente fala e a paz não é a indiferença. Porque tem gente que acha que paz é sem... Ah, ele é muito calmo tal. Não, a pessoa está sendo indiferente. Né? A indiferença é o seguinte: você está bravo, é problema seu. Isso não é resolução de problema, né? Pelo contrário, isso é uma maneira de colocar ainda mais gasolina na fervura. Se há um conflito, a maneira de em paz resolver é falar assim: escuta, qual que é o problema que você está vendo? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar com isso aqui. Mas é muito difícil fazer isso em casa, não é verdade? Mas Deus vai dar graça para a gente, em nome de Jesus, para a gente ir aprendendo. Paciência diante das frustrações, né? Irmão, como é fácil se frustrar, não é verdade? Frustrar é muito fácil a gente se frustrar. Sabe como é que a gente se frustra? É só acordar com uma expectativa e ela não acontecer. Né? Às vezes a pessoa já consegue se frustrar 6 horas da manhã. Ela acorda e fala assim: eu vou descer lá embaixo e eu vou tomar um café. A hora que ela chega lá não tem pó de café. Pronto. Já frustrou. Já deu ruim. Não é? Ou então ela fala assim: olha, eu guardei aquele pedaço de bolo ontem, aquilo ali com café agora à tarde vai ficar tão bom, abre a geladeira, o bolo não está lá mais. Acabou. Frustrou. É muito fácil se frustrar. Mas isso eu estou falando de coisas pequenas que você se frustra, inclusive com você mesmo, né? Porque às vezes quem comeu o bolo foi você mesmo antes, né? E não lembrava. Não é verdade? E as coisas grandes? Quando você se frustra, por exemplo, com o filho, que você está esperando que ele vai estar fazendo aquilo que vocês combinaram e ele não está. Num casamento, quando você esperava que a sua vida ia estar num estágio e não está. Eu conheci casais, né, que a briga deles era a frustração de coisas que tinham acontecido há 20 anos atrás. De brigas entre, fala assim: faz 20 anos que nós somos casados e você nunca me levou para a praia. Mas faz 20 anos que isso não acontece. O que você está fazendo para resolver essa frustração? Não, era só apenas demonstrar a frustração. E sem paciência. E outra, essa paciência aqui não é a paciência da calma e da inatividade. Não, é a paciência ativa. Por quê? Porque a frustração ela só pode ser combatida pela paciência ativa. O que é a paciência ativa? Tentar de novo. Tentar outra coisa. Não é? Albert Einstein falou que o cúmulo da insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Isso é o cúmulo da insanidade. Né? Se você faz a mesma coisa, é muito difícil o resultado ser diferente, né? Então, se existe frustração, é necessário que você haja com atividade para que o resultado da frustração seja diferente. Principalmente em casa. Irmão, a gente nunca para de aprender a viver a dois. É verdade ou não é? Eu estou aqui com alguns casais mais velhos do que eu, poucos anos, mas um pouco mais velhos do que eu, e essa é uma realidade. A gente nunca deixa de aprender no nosso casamento, né? Nós precisamos de aprender com paciência e sabendo que devemos viver todos os dias para Deus
E apesar de parecer que a gente está chovendo no molhado, somos observados em nossas vidas, no dia a dia, e não somente na igreja. Mas existe uma nuvem grande de testemunhos nos observando, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, né? Nós estamos começando a terminar. Ana escolheu o perdão e a reconciliação, né? Ela escolheu fazer um voto com Deus, e aquele voto para ela trouxe uma bênção muito grande. Olha que coisa extraordinária. Ana falou o seguinte: olha Deus, eu estou aqui com uma oportunidade para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar o filho para o Senhor. Agora, sabe o que é interessante? É que Deus estava precisando de renovar o sacerdócio israelita, porque Eli e os filhos dele iam muito mal. Deus estava precisando de renovar o sacerdócio israelita, e Ana estava precisando de um filho em casa. Aí ele falou assim: Deus, vamos fazer um negócio, eu e o Senhor me dá um filho, e esse filho eu dou para o Senhor, e o Senhor começa aí um sacerdócio novo através dele. Porque isso é interessante demais, porque Samuel, quando vai para o templo, irmãos, para trabalhar no templo, ele não vai para trabalhar no templo para ser um dos principais sacerdotes. Não é isso que acontece. Ele vai para servir no templo em todas as capacidades. Ou seja, Deus introduz um rapaz no templo que não era da linhagem sacerdotal, que naquela época passava de pai para filho, de uma maneira tipo de posições, entendeu? Ou seja, o correto é que assumisse o sumo sacerdócio alguns dos filhos de Eli. Jamais Samuel poderia, em hipótese normal, assumir aquilo. Mas Deus acha, através dessa doação de Ana, uma forma de renovar as coisas. E aí adivinha, Penina ficava esfregando na cara que ela tinha mais filhos? Pois é, pois o filho de Ana agora era o pastor dos filhos de Penina. Não é? Agora, quando os filhos de Penina tinham que oferecer sacrifício lá no templo, era para o filho de Ana que eles tinham que se apresentar. Deus faz assim. E Deus não faz assim por causa de nós. Deus faz assim por causa dele, para mostrar que ele é que tem a última palavra, para mostrar que ele é que é poderoso, né? E não só isso, depois que a madre abriu de Ana, ela teve mais 5 filhos. E todos os filhos de Ana, que eram filhos de Eucana também, foram envolvidos no sacerdócio. Sabe quem são eles? É aqueles que os salmos dizem assim: os filhos de Coré. Aqueles cantores filhos de Coré é a família de Samuel, que se tornaram cantores, né? Conflitos familiares são inevitáveis, portanto o perdão é imprescindível para a maturidade espiritual. Então, aqui algumas ações práticas para a nossa conclusão. A história da família de Eucana nos mostra que conflitos familiares podem surgir até mesmo nos lares onde existe amor, fé e devoção. Ana enfrentou as provocações, dores silenciosas em um ambiente hostil, mas escolheu não se deixar vencer pela amargura. Ao contrário, buscou a Deus com sinceridade e perseverou em oração. Quando surgirem conflitos familiares, a nossa resposta deve ser, em primeiro lugar, buscar a Deus antes de reagir impulsivamente, né? Quando os conflitos surgirem, irmãos, quando as situações da família surgirem, busquem a Deus, não é? Tem sido de bênção para mim e para a Ana passar esses 40 dias de jejum e oração. Nós jejuamos praticamente todos os dias, desde que a nossa campanha começou. E tem sido uma bênção para nós, né? Nos desafios que nós enfrentamos, nas situações que nós passamos em família, nas decisões que a gente precisa tomar. A gente tem algumas grandes decisões para tomar nos próximos dias, e nós estamos buscando a Deus. Em vez de ficar brigando, batendo boca, estamos buscando ao Senhor para fazer isso, né? Para que o Senhor nos dê uma resposta. Exercitar o fruto do Espírito em todas as relações, não é? Irmão, começa em casa. E outra, eu falei isso uma vez, alguns anos atrás, em um estudo nosso, e repito: você ter bons ou maus relacionamentos é responsabilidade sua. Se você tem um mau relacionamento com alguém, não passe essa responsabilidade para a pessoa. É responsabilidade sua ter um bom relacionamento com ela, né? Ah, mas as coisas que ela me faz, esse é o mau relacionamento que ela tem com você, é responsabilidade dela. O seu relacionamento com ela é responsabilidade sua. É por isso que tem pessoas, por exemplo, que eu vejo que não gostam às vezes de um líder que eu tenho, ou tem problemas com aquela liderança, mas aquela liderança trata a pessoa super bem, gosta da pessoa. O que acontece? Aí o nosso pastor sempre fala assim para mim: Will,
A questão não é o que vem de lá para cá. A questão é o que vai daqui para lá. Não interessa o que vem de lá para cá. O que interessa é o que vai daqui para lá. Você não vai ser responsável por como as pessoas lhe trataram. Você vai ser responsabilizado por como você tratou as pessoas. Deus não vai chegar lá no céu, você foi muito subjugado, sai daqui da minha frente. Não. Deus vai lhe perguntar, como é que você tratou o seu irmão? Como é que você lidou com ele? Como é que você foi para os seus filhos? Como é que você foi para a sua esposa? Meu filho me abandonou. Ok, ele vai ser responsabilizado por isso diante de Deus. Agora, se você abandonou seu filho, é nós que damos palavra, nós que damos resposta sobre as coisas que nós fazemos, né? Praticar o perdão sincero, mesmo quando a justiça parece distante. Irmão, o perdão, já está falando aí, perdão, é uma perda grande. Perdoar é perder. Perdoar é desistir da ofensa. Perdoar é não requerer mais a dívida. Mas não é justo o que a pessoa fez por mim. Perdoe. Perdoe. Vá em frente. Não é? Às vezes a gente tem situações na nossa família de que a pessoa nunca mais vai falar com a gente, mas está perdoada. Não é? Eu tenho um parente que mora longe, que toda vez que eu tento falar com ele, tento falar com ele por uma rede social, ele me bloqueia naquela rede. Aí eu espero mais um tempinho, tento falar com ele por outra, ele me bloqueia na outra. Aí eu espero mais um pouquinho, tento falar por ele por outro jeito, ele me bloqueia do outro jeito. Ele não quer falar comigo. Mas eu estou perguntando, e aí, como é que você está? Está tudo bem com você? Perdoe, irmão. Perdoe. Perdoe as pessoas. Você vai dar conta disso. E não é porque você vai dar conta simplesmente, é porque Jesus te perdoou em primeiro lugar. Viver o respeito e o amor sacrificial no ambiente familiar é muito importante. Vocês se respeitarem, né? Ter respeito dentro de casa, né? Famílias saudáveis começam com indivíduos espiritualmente maduros. E uma igreja forte é composta de famílias fortalecidas na graça do Senhor nosso Deus. Que a semelhança de Ana sejamos conhecidos como homens e mulheres que mesmo em meio à dor e à pressão encontram no altar de Deus o lugar da cura, da esperança e da renovação. Que você possa ser tocado por Deus e ministrado pelo Senhor a resolver os conflitos da sua vida.